ver se dava. Vamos bater esse papo. Edmeia, me ouve bem? Ouço, estou ouvindo você normal. Olha só, hein? Nós vamos no áudio e a gente vai falando, o pessoal vai ouvindo, a gente disponibiliza e depois a gente marca um outro bate-papo aí com imagem e tudo. Seja bem-vindo à live de hoje, bate-papo com o CREF, com a professora Edmeia Pacheco, mestre formada em Educação Física, mestre em Educação Física na área da Pedagogia do Movimento Humano e de Lazer, pela Universidade Metodista de Piracicaba. Atualmente, ela é coordenadora do curso de Educação Física do Centro Universitário da Unigran Capital, atuante na área da Educação Física, junto ao Conselho por muitos anos. Professora Edmeia Pacheco, com uma bagagem enorme aí para falar para a gente, e a gente vai ouvir. Vamos ouvir hoje a Edmeia explicando para a gente sobre a atividade física, sobre nomenclaturas, o panorama nacional, como é que a gente está. E aproveitando, né, Edmeia, começando lembrando mais uma vez o nosso querido irmão Luiz Antônio Estopa, que nos ensinou a arte de fazer amigos na educação física. E aí eu fui teu aluno com muito orgulho, bate aquele papo, dá uma boas-vindas aí para toda essa galera que está online com a gente. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo, Rodrigo? Tá ouvindo, eu tô ouvindo bem, tá. O pessoal deu joinha lá, tá tudo ok. Então, não sei, o meu celular é 0 km, não sei por que não rodou, o do João também não tá, algum probleminha talvez nessa área de internet aqui onde a gente está, porque a gente faz live e aulas Meet todos os dias, né? É alguma coisinha nesse momento de hoje, mas vamos lá. Então, primeiro, como ele mencionou, o professor Luiz Estopa era professor da instituição, a gente perde muito, a educação física perde, né? Mas com certeza ele vai estar nos apoiando de onde ele estiver. Uma grande referência, principalmente em apoio a todas as atividades para idosos que existiu no Mato Grosso do Sul. Foi um grande idealizador de muitos projetos também. Então, Rodrigo, como a gente pode ver, a gente tem que fazer um panorama desse idoso no país, né, e no mundo. Antigamente, se tratava o idoso como uma população em minoria. Hoje não, essa população ela vem crescendo cada dia mais. No último panorama que fizeram em 2002 e depois para 2010, tinha-se um aumento decrescente no Brasil de 14,1% de idosos. 2025 para 2002 estava muito longe. Hoje não, nós estamos há 5 anos de 2002 e no Japão essa proporção vai para 43,7%. Então, assim, são muitas pessoas e a gente precisa de profissionais competentes para atuar com essa demanda populacional, né? Principalmente porque quando a gente fala nesse panorama, a gente fala em tudo, em todas as modificações sociais para atender essa demanda, tá? Edmeia, eu tenho uma pergunta aqui para a gente começar às vezes pode ser a dúvida de outros colegas. Qual é a nomenclatura correta que a gente pode usar quando trata da melhor idade? O que se usa como literatura, como referência, e o que a gente fala? A gente chama de idoso, de terceira idade, de melhor idade, de envelhecimento, de velho? Como é que fala? Como é que a gente vai tratar diretamente com esse público aí? Olha, a nomenclatura correta é idoso, né? Então, quando a gente vai escrever sobre o idoso em pesquisas científicas e falar, a gente fala idoso. Alguns centros de referência apresentam atividade física para terceira idade. Alguns falam, né, em melhor idade. E nós já fizemos essa pesquisa, inclusive, com idosos. O que eles acham disso, né? Então, na verdade, você pergunta quem eles são, o que eles acham disso, o que é melhor para eles. Mas a nomenclatura correta é falar atividade física para idoso. O processo de envelhecimento, como lidar com o velho. Quando ele passa de 85 anos, a gente fala como lidar com os anciões. Então, existem algumas nomenclaturas que são mais utilizadas
então, a melhor idade, terceira idade, muitas vezes eles falam, eu não estou na melhor idade porque eu estou velho, dependo de todo mundo, não consigo fazer nada. E alguns falam, agora eu estou na melhor idade porque hoje eu sou independente, eu criei meus filhos, eu ando sozinha. Então, a questão científica para nós profissionais é tratar na escrita e no trato o idoso, né? E chamá-los de José, de Maria, não de vozinho, de vozinha, né? E pelo apelido também, quando ele fala, me chama de Zé, a gente chama de Zé, ok? O jeito que o saber, né? Porque às vezes vem essa dúvida e vai começar, o nosso profissional é contratado num conviver, num centro de referência aí de atividade física, e tem a população específica da melhor idade, o grupo de idosos, e aí talvez não consiga levar, né? Às vezes fica cheio de dedos, né? Com milindre para falar. E isso Exatamente. É uma pergunta. E aí, agradecendo a presença do nosso querido professor Jota de Ponta Porã, professor João está aí com a gente. Professor Jotinha, a Célia também está com a gente, Luiz também está com a gente, Luiz Otávio, Celinha, o Renato está aí, Giovanni, Joacir, bastante gente acompanhando. Agradecer o CREF 9 também, o CREF Paraná também está online com a gente, e os demais profissionais, colegas que estão aí. Isso é importante, que é um tema que a gente trata, né? Então, Edmeia, como é que a gente pode ajudar nossos colegas e tal? Como envelhecer com saúde? Como que essa população aumentou a expectativa de vida, conforme você disse, e como é que a gente vai fazer esse envelhecimento saudável? Aí a galera tá todo mundo em atividade. Você pode ajudar? Olha, primeira coisa, a gente deve trabalhar com equipes interdisciplinar. O médico, quando ele vai lá, o médico diz, procura um profissional capacitado para lidar com atividade física para idosos. Então, quando a gente começa a olhar um exercício que é para o idoso, a gente tem que ver quem é o idoso. Então, muitas vezes, Rodrigo, e demais participantes da live, o idoso, muitas vezes, ele tem 50 anos, porque a idade cronológica dele não equivale à idade biológica. E nós estamos com esse referencial, né? Então, muitas vezes, um idoso de 80 anos, ele é muito mais saudável do que uma pessoa de 55. Então, é mito e preconceito a gente falar que todo velho é incapaz, que todo idoso, ele não consegue fazer, e que todo idoso é doente, que todo idoso é diabético, que todo idoso é hipertenso, né? Porque muitas vezes, isso é um mito e preconceito, que muitas pessoas de 38 anos, às vezes, são diabéticas, que são hipertensas, e o idoso de 60 não é. Ele é completamente saudável. E como fazer isso? Não existe outro caminho a não ser a gente prevalecer com as atividades de vida diária, onde as pessoas consigam se locomover, consigam andar, consigam tomar banho, consigam pentear o seu cabelo, consigam fazer suas tarefas diárias. E a gente não vê outro caminho a não ser pela atividade física. A atividade física bem orientada, né? Os exames constantes, estabelecer o que essa pessoa tem e qual exercício que eu vou oferecer para um diabético, por exemplo, né? Para um idoso diabético. Então, parece que todas as doenças se somam no envelhecimento, mas nem sempre é assim. Então, por isso que muitos centros de atividade aceitam pessoas a partir de 50 anos. Nós temos jogos com modalidades a partir de 50 anos. Porque, infelizmente, essa população, ela está envelhecendo antes do tempo. Só que os mais velhos vão envelhecer muito mais e essa população vai aumentar muito mais, né? Então, quem ainda não aprendeu a trabalhar com atividade física, envelhecimento precisa se preparar. Precisa preparar a academia, precisa preparar a sua atividade, precisa preparar os parques da cidade, né? Precisa preparar o movimento para essa pessoa, que ela vai perdendo o movimento, porque a criança, ela nasce sem se movimentar. A criança, quando nasce, ela não enxerga direito. A criança, quando nasce, ela não anda. A criança, quando nasce, ela não corre. A criança, quando nasce, ela não fala muito bem. E isso vai acontecendo com as pessoas ao longo da vida se ficarem parados. Então, a gente não quer envelhecer por conta de não fazer uma atividade física, por conta de não movimentar. Porque o corpo, o que é? Uma máquina. O corpo é uma máquina. A máquina precisa de exercício. Então, gente, não há outra saída a não ser fazer atividade física para envelhecer com saúde. Será que a pessoa tem saúde se ela não consegue tomar banho direito? Será que o estado psicológico dela funciona muito bem quando você derruba tudo que você pega na mão? Tudo que você vai apanhar você não consegue? Você vai estender uma roupa no varal, você não consegue. Você vai pegar um equipamento, você não consegue amarrar os sapatos.
tudo isso a gente melhora através da atividade física. Tudo isso a gente melhora através de um pouco de atividade física direcionado à pessoa, né? Com todos esses processos. Muito, super importante, né, Edmeia, quando a gente troca essa ideia, bate esse papo e mostra, né, essa relação, a relação que tem da atividade física para esse grupo específico, né? Quando a gente consegue colocar em prática de forma adequada para esse grupo, né? Até o professor aqui está fazendo uma pergunta, que o professor Éder podia até já vir desmistificar um pouco sobre a musculação para idosos. Esse grupo de idosos pode fazer atividade na musculação, exercício resistido, de força lá na academia, ele vai conseguir fazer essa relação? A gente pode manter a musculação para o idoso, ou a gente só indica lá na hidroginástica, nos movimentos sem pouquíssimo impacto, caminhada? Olha, o que a gente pode? Esse é o grande engano das pessoas. Dizer que o idoso é um coitadinho que não pode fazer força. O que a gente mais perde durante o decorrer do envelhecimento é a força muscular. Então, a força muscular, ela vai sumindo do nosso corpo. As mulheres, As mulheres, a partir dos 34, 35 anos, os homens ainda perduram um pouquinho mais. Mas o que a gente mais perde, imagine com 60 anos. Então, muitas vezes a gente treina e fala, puxa, eu não estou tendo um bom resultado, porque com o passar do tempo, a gente vai perdendo mais massa muscular magra, vai aumentando a massa muscular, né, a massa gorda, que é o percentual de gordura. Então, o idoso ele tem que fazer exercício de força. Não é porque, falar da musculação, existem as máquinas, existe halteres, né, existe outros tipos de exercício, mas o idoso precisa fazer, gente, resumindo, exercício de força. Ele precisa, desde que ele faça com uma progressiva, um aumento de força progressiva, com os equipamentos. Então, assim, a gente faz todo exercício esses idosos. Então, eles não precisam fazer rápido, eles precisam fazer exercícios fortes. Aí, Rodrigo, pode ser a musculação, pode ser exercícios musculares, pode ser exercícios na água, né? Pode ser a caminhada. Só que indicar a caminhada e a corrida nem sempre é o ideal se eles estiverem em sobrepeso. Então, a gente precisa melhorar isso para depois trabalhar outras questões, né? Mas o ideal é trabalhar tudo resistência, não é para deixar na academia o idoso só na esteira ou só na bike, não, ele precisa trabalhar força, gente. Ele precisa desenvolver massa muscular, senão não penteia o cabelo nem hoje e futuramente não amarra mais os sapatos, né? Exato. Obrigado. Edmeia, e aí, a gente escuta aí o professor Luiz Otávio aplaudindo e dizendo que a musculação é essencial para idosos, né? Essencial. Boa, excelente pergunta do Éder e uma explicação ainda melhor. Professora, como é que está esse panorama mundial hoje, né? Do idoso no Brasil e no mundo devido a essa pandemia que a gente está passando? Como é que a gente pode fazer um panorama mundial e do Brasil também para esse grupo aí que a gente está atendendo? Olha, a questão da pandemia, o conceito é que em alguns países a pandemia ela veio a decorrer mais em pessoas idosas, né? No Brasil também, mas no Brasil nós temos uma mudança desse prospecto. Por que o idoso fica em casa? Porque, não querendo ser mito e preconceito, mas o índice de idosos hipertensos, o índice de idosos em processo de obeso, o índice, nós somos do Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, a segundo estado do país com o maior número de hipertensos e diabéticos, né? Então, assim, Mato Grosso também fica pertinho, mas a gente tem. Então, nessa pandemia, por que o idoso fica em casa? Porque ele é uma população que ele tem maior índice de propensão, né, de ele aderir a alguma doença, ele pegar alguma doença, e a pandemia para ele seria muito forte. Então, o índice de pessoas que sobressaíram em idosos nessa pandemia foi pouco, né? A nível mundial nós estamos falando, tá? Então, assim, na pandemia o ideal é que ele fique em casa, mas que ele fique fazendo exercício, fique se movimentando. Quem sabe um profissional que atenda pequenos grupos, né? Mas talvez que vão até as casas desses idosos, gente, né? Assim,
que vão até as casas, atendam eles, né? Porque, na verdade, se eles ficarem esse exercício também fica ruim. Então, aos idosos que estão escutando essa live, exercício. Faça exercício. Tem algumas lives no Brasil sobre atividade física, exercício. Depois, né, Rodrigo, futuramente a gente pode trazer uma só de exercício, tá? Que vai ajudar bastante. Então, tem que motivar o idoso a fazer. Você que tem um idoso em casa, faça com ele, tá? Ajude ele a fazer, né? Você que tem próximo. Então, tudo isso. O atendimento agora do idoso é fundamental. Professor, e assim, agradecer a FEDAMES que também está online com a gente, vários colegas e muitos questionamentos, né, a gente tem, muitas perguntas vão surgindo, até porque era essa a informação inicial, que a pandemia, né, o Covid-19 aí, chegava e ia afetar, acometer só a melhor idade, os idosos, e a gente viu na prática que não é isso, né, inclusive o professor Jota, de Ponta Porã, coloca um absurdo que está acontecendo na cidade dele, onde os idosos estão proibidos por decreto de ir. O que a senhora acha sobre isso? Quando os decretos colocam uma proibição para a melhor idade de fazer essa atividade física em academia, mesmo que orientado, lá vai ter um profissional de educação física seguindo os protocolos de biossegurança que o CREF elaborou, que colocou à disposição, e as prefeituras estão seguindo esses protocolos todos, mas ainda há uma proibição, um decreto, vem de cima para baixo, o idoso não pode ir fazer a atividade física que ele está acostumado, que ele já vem nessa rotina. O que a senhora acha disso? Pode nos ajudar? Dos questionamentos da Organização Mundial da Saúde sobre isso, e que eles vêm orientando, é a questão do deslocamento desse idoso. Por onde ele vai, como que ele vai e como ele chega lá. Segunda é que, para ele participar das atividades lá na academia, o fluxo teria que ser menor, teria que ser constatado que lá dentro ninguém tem o índice. E terceiro, por quê? Para o idoso, é muito complicado a questão de ele contrair o Covid. Então, gente, eu acho que é uma oportunidade da gente também aumentar os nossos leques e começar a atender esses idosos em casa, né? Entrar em contato com eles e fazer esse atendimento personalizado em casa. Muitos profissionais estão parados e poderiam fazer isso, porque muitos idosos estão querendo atendimento em casa. Sim. Desde que seja com, né, luva, desde que seja, porque a divisão dos equipamentos também, né? Então, assim, tudo isso teria que ter. Aí você fala, vamos fazer um horário, né? Tudo isso aí que está decorrendo. Será que é ideal? Como é que ele vai chegar até a academia, né? Alguns doentes são idosos crônicos, tá? Então, é muito complicado, né, essa atividade. Agora, o que seria ideal para a gente é criar, né, essa dinâmica como existe no mundo do atendimento em casa, principalmente para aqueles acamados, principalmente os que estão hospitalizados. Precisavam fazer atividade física, né? Sem dúvida. Professora, o Fábio e o Debrandi, e aí na sequência o professor Carlos Augusto também falam de um procedimento bem comum de se ver, que são os idosos com doenças crônicas, que não é todo mundo, mas uma grande maioria também levam essas doenças crônicas aí quando chega na fase da terceira idade, ou dos idosos, da nomenclatura que a gente utilizou. E o exercício físico, qual o benefício do exercício físico para essa população, que além de idoso, também traz aí as doenças crônicas que acometeram no decorrer da vida? Olha, como a gente fala, quando esse corpo vai envelhecendo, né, quando muitas vezes ele adquire uma doença crônica, o maior índice de idosos e mortes é por fraturas dos maiores ossos, né? Então, quando ele adquire uma fratura, ele começa a ficar obeso, ele começa a ficar inativo, isso provoca já uma desaceleração de vários outros problemas, né? Ele começa a ficar hipertenso, né? Aí depois ele é diabético e começa a ter outras. Então, assim, com o somar do tempo, com o somar dos anos, a gente tem essa propensão de o corpo ir envelhecendo. Só que esse corpo, ele precisa envelhecer com atividade, né? E muitas pessoas hereditariamente já carregam algumas coisas que vai ser mais desenvolvida lá no idoso. Então, muitas vezes, quando vocês são jovens, vocês não se preocupam em detectar o que você herdou da sua família, dos seus parentes, como é que você está. Então,
E a gente vai descobrir isso, às vezes, com algumas coisas mais avançadas, né? E por isso que a atividade física fala é para o idoso, qual atividade é para o hipertenso, qual atividade é para o diabético, né? Qual atividade seria ideal para o cardiopata? Então, a gente, quando vai elaborar uma atividade, a gente tem que pensar quem é a pessoa que está na minha frente. Qual é o histórico de vida? Aí nós vamos lá na questão da avaliação física, né? Na questão disso que a gente precisa saber, né? Agora, é saber lidar com essas atividades mesmo, né? Não tratar todo mundo igual e nem todo idoso igual. Cada um tem uma ferramenta, né, para falar sobre isso também, tá? Bem bacana, porque a gente precisa, não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né, professora? São pessoas, são doenças, são coisas, não tem a receita do bolo. Quando passou dos 50 anos, a partir de agora vai ser essa atividade, né? Tem muita gente em atividade, muita coisa acontecendo, né? E a gente precisa entender cada indivíduo e cada patologia, cada doença crônica de forma diferente. Por isso a importância dessa formação nossa, né, do profissional de educação física, com esse conhecimento da área de saúde, para conseguir prescrever de forma adequada sobre o que fazer aí com a atividade física após esse período de pandemia, né? A gente pensa, quando retornar às atividades, a gente precisa ter cuidados especiais para quem trabalha e para quem atende esse grupo de idosos em especial? Olha, como a gente está vendo, todas as cartas de biossegurança, todas as medidas de biossegurança que cada local ele vai fazer, provavelmente quando for liberado o idoso, nós não vamos a poder atender todos os idosos que tinha na academia. Com certeza a Organização Mundial da Saúde vai pedir as medidas que estão sendo feitas. Primeiro 30% dos atendimentos, né? Não atender todo mundo de uma vez só. Então esses grupos, no início, a gente acredita que vão ser reduzidos, né? E com o tempo eles vão voltar. Agora, a única coisa é que muitos idosos também vão estar receosos em voltar, receosos em sair de casa. E a gente demorou tantos anos, gente, para levar essa população para a academia, para formar os grupos nos parques, né? E a minha preocupação é eles, nessa época, terem se acomodado em casa, né? Essa é a preocupação. Mas muitos estão ansiosos. Eu trabalho com grupos, eu trabalho com esporte esporte para idoso. Então, assim, eles estão loucos para sair de casa. A gente está motivando a fazer atividade, mas a gente pode ver também que muitos vão demorar um pouquinho, né, para sair. Falhou meu áudio. Vocês estão ouvindo bem aí? Sumiu o áudio da professora aqui para mim. Oi, agora sim. Tinha falhado o áudio. Isso, agora eu consigo. Até a imagem deu uma mexida. Então, a Regina fez uma colocação também, Sim. Né? É a Regina de Bela Vista? Uhum. Não, Regina Santos da... Quase 90 dias parados, né? Sim. Nós estamos parados desde março, na verdade 17 e 18 de março, né, que foi, e hoje nós já estamos no dia quase 18 de maio, quase 60 dias. Então, 60 progressivamente, na hora que esse idoso voltar ao seu retorno, tá? Professora, na nossa primeira live, o professor Joel Saraiva explanou para a gente sobre um panorama dessa doença, principalmente num estudo que ele fez junto à FUNESP, aqui ao município de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. E esse estudo, com diversas avaliações, pesquisas e tal, em 15 dias do decreto, ele conseguiu deixar pronto, foi muito bacana esse estudo da Universidade Federal. E lá ele conta que 27% das pessoas que responderam esse decreto, 27%, estão zerados, não fazem nenhum tipo de atividade. De pessoas que faziam atividade, 27% não fazem mais. Foi até o questionamento na live, como recuperar esse pessoal, né? Esse nosso aluno, cliente, essa pessoa que fazia atividade. No grupo da melhor idade, dos idosos, esse percentual
é maior? Será que as pessoas que faziam atividade física da melhor idade específico, hoje eles zeraram? Porque em casa, para manter uma rotina, para sair de casa, para andar no parque, andar na praça do seu bairro, será que as pessoas estão em atividade, professora? Olha, essa é uma preocupação, né? Sobre a pesquisa do professor Joel, a gente tende a dizer para vocês que eu estou sempre conversando com os idosos e a maioria deles estão sem fazer nada, né? Essa é a preocupação nossa, gente. Infelizmente, eles são dependentes. Então, eles precisam que a gente esteja orientando, que a gente esteja falando, está correto, não está correto. E a gente sabe também como é o trato da família com os idosos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é do nosso idoso, tá? Porque eles vão depender desse cuidado. Então, realmente, eles estão muito sem fazer nada. E alguns estão fazendo, a gente vê até algumas coisas na internet de idosos se movimentando. Mas isso, gente, é a minoria. Eu vou perguntar, se eu fizesse uma pergunta a vocês, o que vocês estão fazendo de atividade física? E quando parou a pandemia, o que vocês estavam fazendo? Agora, e vocês têm um conhecimento e são profissionais da área, e vocês têm um acervo de exercício. Imagina a pessoa que quase não tem informação, né? E que você precisa estar orientando ele sempre a fazer, e ele está sem nenhuma informação. Sim. Como que está sendo isso? Então, se para nós adultos está sendo dessa forma, para os idosos está bem pior. Porque, além de tudo, eles precisam de pessoas que levem, que trazem, né? Então, Sim. É uma situação bem complicada quando se trata de idosos. A mudança, né, que acontece, foi de uma hora para outra, né? A gente, às vezes, foi pego de surpresa e como a notícia era que estava cometendo principalmente os idosos, então se isolaram ainda mais, né? Ficaram cada vez mais longe das atividades. Imagina esse público aí, como diz a Gislaine, né? Até a Gislaine, que não estava fazendo nada, está fazendo menos ainda, né, Gi? Imagina, então, essa população. E aí o professor Éder pergunta aqui, ele fala, né, com o isolamento, né, e o aumento das tecnologias. Edmeia! Que gente, lindo. Eu acho que é um problema técnico dessa região, porque eu faço live, dou aula no Meet sempre e é tudo normal, não sei, alguma coisa hoje. Olha aí, agora sim, falamos ao vivo e em definitivo. Final, mas chegamos. Não, estamos na metade aqui, ó. Agora sim, com o Edmeia Pacheco em áudio e vídeo. Agora ficou melhor ainda, que aí agora a gente consegue falar e se olhar, ouvir o que a professora falando aí, ó. Aplausos vindo de todos os lados para nossa querida professora Edmeia De Pacheco, repente eu apareci tá na tela, não me pergunte, tá? Como é que foi, mas tá aí com a gente. Não é problema de celular, que o celular é novinho, tá? Eu fiz questão de, né, da gente melhorar algumas tecnologias para a gente poder ter um acervo maior, então a gente vai, né? Mas olha, melhorando. Subiu tanto aplauso aqui que eu nem sei mais agora. Até a Celinha com essa preocupação, apareceu a Edmeia, veio aplauso de todos os lugares. Professora Celinha, essa preocupação em incentivar as atividades online para a população e uma questão de segurança também, né? Que as pessoas façam as atividades, que tenham, deixa eu apagar aqui, que façam essa atividade, mas com uma boa orientação, né? Que os nossos colegas profissionais da educação física, que estão orientando os idosos, que estão mandando os vídeos, seja por redes sociais, por aplicativos, mas o importante é que ele faça de forma orientada, até para não se acidentar e causar um outro problema, né, professora? Olha, se não me engano foi o Ederson que colocou alguma coisa, a questão de as pessoas estarem fazendo atividades que elas veem na TV, veem na internet e seguir esse padrão em casa. Isso é muito perigoso. Então, antes das pessoas falarem, elas têm que falar quantas vezes, como que é necessário, o que é ideal, né? Porque não adianta nada a gente fazer isso e a gente não se precaver do que pode acontecer. Então, quem é que já fazia, o que eles faziam? Porque, de repente, você coloca um monte de atividade aí e fala assim, olha, essa atividade não é recomendada para o idoso. Por favor, gente, faça isso quando vocês produzirem lives. E muito cuidado com flexão, peso, né? Quem está produzindo os agachamentos, aí as rampas, né? Então, falar, olha, esse exercício para idoso. Então, assim, vamos colaborar com essa população que
está em casa, e fala, olha, idoso pode fazer dessa forma, tá? Então, sempre as correções, né? De joelho, essas questões, né? Nunca passar dos 90 graus, interessantíssimo. E o idoso pode fazer qualquer atividade, até sentado assistindo TV, né, gente? Então, assim, procurar fazer esse atendimento. E eu vi aqui que o Éder colocou, essa questão, sabe, Rodrigo, de eles estarem assistindo tudo e fazendo tudo como eles assistem. Então, eu acho assim que a gente precisa fazer um movimento no país, para quem está me ouvindo, e dizer assim, ó, o idoso faça numa proporção menor. Ó, idoso usa o menor peso. Olha, eu vou usar uma garrafa de 2 litros, mas o idoso pode usar uma garrafa de 500 ml, né? Sim. Então, um elástico, alguma coisa assim que favoreça isso, tá? E essa prescrição, né? Que ele faça de uma forma correta e que prescreva, né? Tanto volume quanto a intensidade, a carga adequada. E quando ele já conhece esse aluno, é diferente, como o Ederson diz ali, né? Os pseudos profissionais, né? Esses, na verdade, são invasores ou falsos profissionais ministrando essas atividades e de uma forma muito genérica. E a pessoa não tem o conhecimento. Se fosse o seu aluno, que você já conhece, acompanha, e aí ele está na casa dele, tem as tecnologias e consegue prescrever, eu acho que a gente consegue colocar essa população em movimento, né, professora? Então, é o que a gente fala, é muito simples, é dosar o número de repetições, se você vai usar sem peso, né? Você pode colocar repetições maiores, você vai colocar peso, vai dosando o número de repetição. Gente, não perca a oportunidade. Bem dizer, essa é a bola da vez, né? Ofereça os seus trabalhos para os atendimentos domiciliares. É disso que eles estão precisando. Às vezes nós temos aí idosos, 2 idosos numa casa só, né? De repente, dá para a gente fazer. Eles não precisam só que a gente vá ao mercado e compre um quilo de arroz para eles. Eles precisam disso também. Mas muitas vezes que você vá, faça uma orientação e até que você ofereça o seu serviço. Então, o que tem que ficar claro, o que a gente precisa colocar na mídia, não é fazer qualquer exercício, vamos elaborar também com correções para pessoas idosas. E outra coisa, para quem vai fazer o exercício, e vamos fazer, idoso tem que fazer. Não pode ter dó de velho. Uma coisa a gente tem que saber, idoso tem que fazer atividade, tá? Então, se ele não fizer, ele vai ficar pior do que ele está, porque a tendência é ir regredindo, né? Então, atender com qualidade e fazer esse oferecimento, né? Então, coloque aí na mídia, se você está precisando de atividade para idosos, né? Chame um profissional para te atender no domicílio. Gente, a gente está perdendo, né? Está todo mundo entregando em casa e a gente precisa trabalhar em casa também. É claro, tomando os cuidados, né? Não precisa ter o contato direto, o contato à distância, ninguém precisa estar tocando o idoso, que ele utiliza o equipamento dele, né? A gente só demonstra. Então, tudo com muita segurança. Quais são as medidas de segurança da Organização Mundial de Saúde? Façam as mesmas, né? Façam as mesmas, 2 metros no mínimo, não precisa ninguém ter contato com ninguém, tá? Então, tomando esses cuidados, a visita do idoso também, aquele negócio de beijar, de abraçar, de contato, né? A gente não precisa ter contato, mas também a gente precisa estar saudável, né? A gente não pode estar atendendo as pessoas sendo que a gente não está saudável. Então, ou então você pode gravar lives, né? Gravar exercícios e encaminhar para esse teu grupo de idosos que está lá em casa sem fazer nada. Mas que a gente precisa fazer alguma coisa, além de comprar, fazer compra para eles, a gente precisa. Essa aí a gente já responde o Everton Soares, né? Que ele fez essa pergunta, se é melhor por tecnologia, por live, até para evitar esse transporte aí do vírus. Às vezes o próprio profissional, ele é assintomático, não percebeu e levou e não quer ser responsabilizado, né, por problemas maiores. Então, por isso que é importante, e quando tem o conhecimento e está próximo, que tome todas as medidas de biossegurança orientadas, né? Até a Carlinha Pinheiro pergunta aqui sobre a hidroginástica, se não é proibido, porque num decreto está dizendo que não é recomendado atividade nesse momento que a gente está vivendo agora. Saiu o decreto não recomendando atividades para idosos e para grupos de risco. Não é recomendado de que forma, professora? Olha, não é recomendado com formas assim de aglomerações, compartilhando objetos, com pessoas, né, que são contaminadas, né, e estabelecendo essas questões de segurança. Então,
quando ele sai de casa, ele já mantém um contato com muitas pessoas, eu estou falando, né? Sim. E quando ele vai para uma academia, é essa que é a preocupação. Ele vai ter contato com equipamentos, com pessoas também. E num centro de convivência, o idoso tem isso, gente. Ele quer abraçar, ele quer beijar, ele quer chegar, ele quer cumprimentar. Isso já é deles, né? Sim. Então, eles são assim. E, na verdade, a gente precisa tomar esses cuidados. Então, poderia ser, como nós fizemos, gravamos alguns vídeos, tem no site lá da faculdade, nós fizemos isso para o Ministério da Saúde, tá, gente? A Unigran, em parceria com o Ministério da Saúde, fez alguns vídeos que vocês podem usar com elástico, com prendedores, com balão, com um exercício simples que pode fazer até sentado, apoiando em cadeira, deitado numa cama de hospital, tá? Então, o que é isso, mas o idoso, com esses problemas respiratórios agora, ele ficar inativo, né? Ele soma mais secreção pulmonar, ele soma maior risco, né? Porque ele está parado, sem exercício. Então, assim, é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. E, na verdade, eles teriam que estar se movimentando, né? Aqueles que já faziam, às vezes, eles têm alguma consciência de exercício, mas a questão é deles, assim, eles vão lá, ligam TV e faz tudo que está ali. Por isso que nós, profissionais, podemos ajudar, né? A Unigran fez isso, né? A senhora até, os vídeos com a própria professora Edmeia lá, eu acompanhei, vi os vídeos. A Fundesporte também, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, também faz todos os dias pela manhã um programa com a professora Karina Quaini. A professora Karina, todos os dias de manhã, ela faz uma live ao vivo com os profissionais, para esse grupo da melhor idade, dos idosos, esses grupos de risco, com atividade bem acompanhando e mostrando. Cadê a Edmeia? Edmeia foi embora? O cara me deixou aqui. Edmeia. Você tá aí, Edmeia? Caiu. Caiu a Edmeia? Como eu estava falando, pela fundação do... Aí, ó. Voltou a Edmeia? Voltou a Edmeia, a imagem nada de novo. Vamos lá. Tá difícil hoje. A Edmeia caiu sumiu. O sinal. Sumiu, mas tá aí, ó. Ela se escondeu porque a gente consegue ouvi-la. Então, esse programa, tanto do governo do estado, com atividades para melhor idade pela manhã, que a gente vê lá via live, utilizando dessas ferramentas, assim como a instituição também fez, a Unigran também colocou lá vários artigos, muita gente colocando sobre a atividade física para o idoso, para essa melhor idade, super importante nesse momento. Aproveitar, professora, e lembrar todo mundo, assim que terminar a live, entrar lá no Instagram do CREF, no descritivo da chamada desse vídeo, vai estar o link para o pessoal se cadastrar e receber o certificado da live de hoje. Porque todas as lives estão sendo certificadas. É importante até para atividades complementares, o pessoal que está estudando para esse momento, por um decreto do Ministério da Educação, né, que saiu, as atividades online, todas elas estão computando. Mandar um abraço também, professora, para os nossos colegas de Bonito, Alex Pel, que está aí, o professor de Rio Verde, Marcelo, está aí, Ponta Porã, Aquidauana, Miranda, Coxim, Rio Verde, Nova Andradina, Corumbá, Fátima do Sul, Três Lagoas, muita gente aí dos outros municípios, de todos eles acompanhando, várias entidades, Sindicato dos Árbitros, que tem vários profissionais de educação física, a Federação de Esportes Aquáticos de Mato Grosso do Sul, a FEDAMES, quando trabalha com atividade na água para a melhor idade. A senhora acha que a gente vai conseguir retomar as atividades de hidroginástica, de hidrobike, essas atividades que esse público também gosta muito nas academias, professora? Olha, Rodrigo, eu acredito que provavelmente vai ser liberado primeiro as atividades individuais, como foi nos esportes, né? Então, assim, mais a gente conseguindo atender um público, que neles vão provavelmente estipular pela questão das cartas que a Organização Mundial da Saúde, né, está estabelecendo esse mínimo, mas eu acredito que sim, né? A gente vai poder trabalhar com esse público,
a questão também dessa biossegurança deles, estabelecendo os critérios que forem, a gente pode trabalhar. O que eu acho que a gente não pode extrapolar é nesse momento que eles liberaram, a gente fazer tudo como deve ser feito, porque daqui uns dias eles vão estar liberando, se Deus quiser, essa pandemia vai, e eles vão estar liberando aos poucos. Então, eu acredito assim, né, como tem algumas atividades que são individuais, essas atividades com certeza vão ser liberadas com mais tempo, né? O Edson também fala da questão do sistema imune, que a gente estava falando, né, um pouco antes de subir, que sem atividade esse sistema imune fica muito, né, prejudicado, tá? Sim. Então, assim, na questão da pandemia, Rodrigo, a gente ainda está aguardando, mas o que eu peço a vocês é que vocês vão organizando programas, vão divulgando nas mídias, né, e vamos colaborando com essa população, porque é uma população que precisa de apoio, precisa de cuidado, né, e se você puder fazer pelos seus que estão na sua casa, então você faça. Então, essa restrição de ficar em casa não significa não fazer atividade física. Significa não ter contato com muitas pessoas e pessoas que talvez não tenham sintomas, né? E que podem estar contaminando. Então, assim, a gente pode fazer alguns atendimentos, né? Que eu falei domiciliares, também a gente pode fazer alguns atendimentos que você está em casa ou perto, não é de risco. E também alguns atendimentos que você pode fazer com lives, né, com vídeos. Pega o celular numa cama de celular, né, você e seu idoso, e você faz esse tipo de atendimento também. Sim, a gente até pergunta, né, alguma colega passou aqui e perguntou como é que essa informação chega para o idoso. A senhora que tem um contato diário aí, professora, com vários grupos, que tem equipe da melhor idade, que faz, que disputam campeonatos, tem grupo de dança, tem alunos específicos aí da melhor idade, a senhora acha que essa informação chega, essa população de grupo da melhor idade é uma população que tem acesso às lives, conseguem consultar a internet, conseguem usar aparelho de WhatsApp e diversas outras redes, ou é um público que está fora disso? Não, nós temos grupos de idosos, tá? A gente tem os grupos, a gente conversa diariamente com esses grupos, né? A gente consegue chegar nessa população. Esse idoso de hoje é um idoso mais avançado, é um idoso que ele tem contato com o celular, né? Estou falando que alguns não têm, mas a maioria deles tem, né? Então, é um grupo que a gente consegue manter os contatos. Eles precisam estar conversando com seus professores, né? Aqueles que eles tinham. Então, eles precisam disso. Eu acho muito legal alguns programas da Fundesporte que vem trazendo exercícios diários em casa, os programas da Funesp também, e de outros profissionais que estão se dedicando a isso e estão procurando fazer isso. Tá? Então, essa informação chega, sim, viu, Rodrigo? É uma outra camada social de idoso. Muitas vezes a gente vai... Esse é um outro mito, né? Quando a gente vai dar uma atividade, a gente tem que ver que eles são pessoas muito mais vividas do que a gente, têm muito mais experiências do que a gente e pode ter contato com a gente também, né? Assim, não dá para falar, todo idoso. Né? Então, a gente acha que eles não sabem de nada, mas eles sabem de tudo, né? Estão aí com seus grupos, conversando, mas estão muito desanimados, estão entristecidos com essa pandemia e a gente precisa colaborar, né, gente? Vamos fazer pela sua população do nosso estado aqui, que eles façam o mínimo de movimento, mas que eles façam, né, dentro de casa e façam com vocês, que é os profissionais que lidam com eles, né, que tem esse lidar com eles. E mais uma coisa, Rodrigo, desde o ano 2000, que eu trabalho com idosos, nós fomos fazendo capacitações pela Fundesporte, pela Secretaria de Esporte, muitas vezes em parceria com o Ministério do Esporte, e fomos também dando atividade física, porque naquela época ninguém sabia o que era isso, o idoso tinha que ficar em casa, ou no baile, ou então jogando truco. As demais atividades, ninguém conhecia, né? Então, o que acontece, Rodrigo? Nós fomos fazer capacitação em todos os municípios do interior, né? E que até hoje desenvolveram trabalhos, inclusive a Karina da Fundesporte, que foi uma das alunas de um curso, né? Hoje ela é uma das gestoras em Jogos da Melhor Idade. E vocês, gente, os acadêmicos que estão assistindo, podem ser os próximos.
Porque é um grande nicho do mercado. É a população que mais vai crescer. E é a população que mais vai precisar de movimento, como eles precisam de remédio. Então, sim, vamos se atentar a isso, né? Professora, a gente está caminhando aqui para o término, para a live não cair. Para a gente tentar fazer um paralelo, é importante que nós, profissionais da educação física, conhecedores da prescrição da atividade física adequada, detentores desse conhecimento para a gente prescrever, tenhamos um contato, uma relação com os médicos, com a equipe de clínica que cuida do idoso em questão. Às vezes você conhece, ele frequenta, ele tem algum problema, alguma doença cardíaca, alguma doença crônica, e é importante que a gente tenha essa relação e essa troca de informação entre profissionais da saúde, entre colegas? Olha, eu vou voltar na nossa primeira fase, quando nós iniciamos a live. O ideal é um trabalho interdisciplinar. O idoso, gente, ninguém deve aceitar um idoso fazendo atividade sem que ele traga um atestado que o médico diz, ele está apto a fazer atividade. Ele tem isso, isso e isso. Aí o profissional de educação física faz uma avaliação para ver quais são as possibilidades, o que ele consegue fazer, para estabelecer o programa de treinamento para esses idosos. Saber qual a medicação que ele toma, o que ele tem, porque muitos falam, eu não tenho nada. Né? E quando Sim. você vai pegar, ele tem. E muita atenção também, porque quando ele começa a fazer atividade física, ele começa a melhorar, principalmente sua autoestima, ele acha que ele não precisa mais tomar remédio, não precisa mais ir ao médico. Então a gente também tem que fazer esse trabalho em equipe. Olha, faz quanto tempo que você não vai no cardiologista? Né? Eu vou perguntar para vocês, faz quanto tempo vocês não vão ao cardiologista? Faz quanto tempo vocês não fazem os seus exames? Então não é porque está fazendo atividade física, que está se dando bem, que está jogando bem, ou que está indo todos os dias na academia, que fez seu grupo, que ele não deve procurar o médico. Então existe uma equipe interdisciplinar no trabalho de vocês. E o médico não faz o trabalho de vocês, porque o médico não indica qual exercício é ideal, e nem a quantidade de séries, e nem se é natação, nem se é caminhada, nem se é musculação. O médico diz, o paciente tem isso, isso e isso, apto à atividade física. Aí é com o profissional. Ok? Perfeito. E é realmente essa a ideia, né, professora? A gente tem que ter o conhecimento de saúde pública, dessa epidemiologia, de tudo isso que tem acontecendo, essa pandemia que chegou, esses conhecimentos de saúde, de corpo humano, para conseguir conversar de igual para igual com esse colega também da área de saúde, na hora de prescrever essa atividade física, né? É super importante. Professora, queria agradecer ao nosso bate-papo, avisar todo mundo que está disponível lá, o pessoal entra no Instagram do CREF para fazer a sua inscrição, não percam isso, para certificar. Quem ainda não fez ou não conseguiu das outras, a gente vai perguntar lá no nosso setor de eventos para ver como é que a gente pode fazer isso. Professora, na semana que vem a gente ainda vai bater papo com outros colegas de gestão, colegas da área de prefeituras, para falar desses programas que acontecem também, levando a atividade física, o uso das academias ao ar livre, como é que vamos fazer esse uso de equipamentos públicos para essa população, inclusive, né? Olha, Oi, pode falar, professora. Rodrigo, eu, assim, agradeço, né, essa oportunidade de estar falando com os profissionais, de estar falando com aluno, com ex-alunos, né, com pessoas que estão alertando essas questões do envelhecimento, atividade física para idoso. Eu gostaria muito que esses acadêmicos mesmo, a gente está necessitando de horas complementares pela questão das aulas remoto, né, a gente está aí também aceitando as lives, essas lives que está existindo no Brasil, desde que tem inscrição e desde que ele comprova que participou, né? Então isso, nossos alunos, todos eles estão entrando, então é bom a gente divulgar, e eu acho que a gente precisa fazer uma campanha, e pelo menos na nossa cidade, no nosso estado e a nível de Brasil, né, que tem os amigos lá do CREF Paraná também aí, que a gente comece a mobilizar esses idosos que estão dentro de casa. Porque senão essa pandemia, gente, vai ficar pior do que está. Porque eles vão perdendo, né, essa questão da imunidade deles, ainda mais com o inverno.
Então, se a gente pudesse fazer uma campanha de live, de exercício, faça exercício em casa, isso facilitaria muito. Então, entre lá no site, onde nós já deixamos alguns exercícios gravados, né? E trabalhe muita força com esse idoso, a conscientização que eles precisam se exercitar. E depois da pandemia, a coisa vai estar na mão de vocês. Porque eles vão precisar de exercício, eles vão retornar, né? E alguns vão estar receosos ao retorno. Então, a gente precisa, assim, recebê-los. E a gente não sabe, né, Rodrigo, se vai ser amanhã, depois, se é daqui um mês, daqui 2 meses. Então, o ideal é que a gente cuide dessa população também, para que a gente não perca mais pessoas, né, nessa faixa etária aí do envelhecimento. Tá bom? Muito obrigado, querida professora, foi minha professora, com muito orgulho, fomos colegas, trabalhamos juntos, trabalhamos até hoje juntos pela educação física, pelo esporte. Com muito orgulho a gente bateu esse papo hoje aqui, o bate-papo com o CREF, com a nossa querida professora Edmeia Pacheco. Muito obrigado, a gente fica muito feliz. Pessoal que assistiu essa live, vai ficar aí ainda mais 30 minutinhos disponível no Instagram do CREF, nesse link aí do Instagram do CREF, mais 30 minutos vai estar disponível para fazer a inscrição, porque ela fica só para o momento. Faz a inscrição, vai deixar lá teus dados, seu e-mail, que você vai receber por e-mail, tá? Certificados todos digitais. Não temos certificado físico, certificado é digital para você imprimir aí ou salvar e apresentar onde for necessário. Professora Edmeia, aquele abraço, muito obrigado. Estamos aí para o último minuto aí da nossa live. Queria te agradecer o nosso presidente Joacir, que está acompanhando a nossa live, a toda a diretoria do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul, a todos os nossos colegas profissionais de educação física, aos demais conselheiros e os demais conselhos que também acompanham a gente, ao Conselho Federal, o CONFEF também está acompanhando. Um grande abraço à live de hoje com muita gente. Obrigado, Edmeia. Rodrigo, eu gostaria de agradecer ao CREF, né? CREF 11 e ao CONFEF, porque nós tivemos muitas oportunidades de aprender um pouco mais sobre atividade física e envelhecimento com os grupos que a gente tem dentro do CREF, oferecendo cursos. Então, o nosso conselho é um dos grandes incentivadores, e eu gostaria de falar aqui uma coisa que eu havia esquecido, que nós temos o Junho Prata, que é o mês de cuidar do idoso. É o mês contra a violência da pessoa idosa, e eu vou estar divulgando nos nossos canais a programação, e nós vamos estar também com live junto com as frentes parlamentares do idoso, com o Conselho do Idoso, com os órgãos da política pública de idoso, para que se cuide do idoso, e o mês do cuidado é o Junho Prata. E vamos lá, no Junho Prata, todos vocês cuidando dos idosos, né, com lives, com atividades. Vamos lá, muito obrigada, um orgulho você ter sido meu aluno, das parcerias que a gente tem feito, do Joacir, nosso presidente do nosso conselho, todos os amigos, né, que estão aqui, dos acadêmicos, graças a Deus, interessados, e dos nossos profissionais que pararam um minuto do seu tempo para aprender um pouquinho mais e para escutar. Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada. Como sempre, professora, sempre na mosca, sempre certeira. Agradecer os nossos amigos, professor Alcimar também está aí com a gente, todo mundo que acompanhou a nossa live, muito obrigado. Acompanhe as redes sociais do CREF, se inscreva nos canais aí, o canal do YouTube do CREF,